está chegando aí, já chega compartilhando o link, porque hoje o Vancast Sua História Inspira trouxe uma convidada para lá de especial. Prepara aí a caixinha de lenço, caneta, papel, porque aqui nós vamos entregar chaves valiosíssimas que vai gerar transformação na sua vida. Tenho a honra de receber aqui, no meu espaço, a minha convidada mais do que especial, Rosana Ramos, que hoje vai vir aqui compartilhar um pouco da sua história de vida, de todo o processo que ela precisou fazer ao longo da sua caminhada para descobrir quem ela realmente é na sua essência. Boa tarde, Rosana, seja bem-vinda. Boa tarde, Vlad, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. É uma honra estar aqui, poder compartilhar minha história, o meu interior, a minha história de descoberta ao longo dessa minha jornada, olhar para dentro, esse olhar para a rua. Então, nada melhor do que estar com você, que também faz parte dessa jornada. Muito obrigada. É uma honra. Rosana, hoje, sem reserva. Sabe aquele segredo oculto que você nunca revelou para ninguém? Fique à vontade, o espaço é seu, a casa é sua. O Vancast é o seu lugar. Afinal de contas, a sua história inspira. E estamos aqui, a nossa audiência aqui. Quero já agradecer, gente. Você que quer patrocinar aqui o Vancast, a sua história inspira, é o meu convidado. Depois me chama aqui, vai estar na descrição o meu contato para ser um patrocinador, um investidor, sabe, desse programa que leva transformação para a sua casa, para a sua família e para os seus negócios. Quero agradecer já desde já a Bem Mais FM, é a nossa patrocinadora oficial que está aqui patrocinando, bancando o Vancast. Se você está assistindo nesse momento aqui, graças a Bem Mais FM, aqui sob a liderança do apóstolo Johnson, que está aqui o nosso patrocinador oficial. E você que está aqui nos acompanhando está convidado para vir patrocinar este programa. Rosana, agora você vai aqui compartilhar um pouco da sua história. Quem é a Rosana? De onde a Rosana surgiu? Sim. Bom, primeiramente, eu moro em Campinas. Vim ao seu convite para estar aqui hoje, que é uma honra. Rosana, falar de Rosana. Hoje, depois, ao longo desses 3 anos, onde eu busquei, me encontrei, é algo muito primoroso, é muito especial. E para você, minha amiga, eu tenho a intimidade, a confiança e a segurança para falar e compartilhar para outras mulheres. Bom, eu sou a Rosana Ramos, hoje consultora de imagem e estilo, mas antes era assim? Não, não era. Se você fizesse essa pergunta para mim há 3 anos atrás, eu ia dizer para você, eu sou uma perdida. Perdida no sentido de que caminho tomar, quem era eu, aonde eu queria chegar. Uma pergunta simples, que hoje eu acredito que é simples, é você olhar daqui 5 anos, você ter uma perspectiva, olhar, imaginar, desejar, sonhar, algo que para mim lá atrás era muito impossível. Por quê? A corrida do tempo, correr atrás de coisas que realmente não era a minha essência. E esse olhar sempre para o outro. Então, hoje, eu primeiramente sou uma filha amada do meu pai, que me resgatou com mãos fortes. Então, toda a honra e toda a glória a Deus neste momento da minha vida, porque só Ele me trouxe o amor que eu precisava sentir naquele momento. Então, a minha identidade foi ativada em Deus. E hoje, eu digo para você, eu sou uma filha amada, uma mulher sonhadora que quer ter filhos, na qual, há 3 anos atrás, se você me perguntasse, eu ia dizer, não, eu não quero. Que hoje quer construir uma família, porque sabe o valor da família e o projeto que Deus deixou é a família. E hoje eu digo para você, eu quero construir a minha família, eu quero ter um lar. Mas antes eu não sabia. Eu não sabia o valor que era dessa palavra, o peso que tem essa palavra. E hoje eu digo para você, eu quero. E eu sinto cada dia mais que eu
vou em busca dos meus sonhos. Então, eu tenho desejos, sonhos que Deus já tinha colocado no meu coração. E eu, cada dia mais, eu vou seguindo. Então, a Rosana é uma filha amada, que carinhosamente diz aqui, não desista dos teus sonhos. Isso é só uma pontinha do que eu quero contar aqui para vocês. Então, Vande, eu sou sim uma filha amada, primeiramente. E uma amiga, companheira, uma mulher fiel, segura, isso tudo em Deus. Muito obrigada. Isso aí. Rosana, como que era? Você falou que há 3 anos, né? De 3 anos para cá, você ainda descobriu quem você é. E quem era a Rosana antes? Antes, a Rosana, ela saía, ela se preocupava com o exterior. O que é exterior? Exterior é você comprar coisas que você vai colocar no seu externo. Roupa, sapatos, coisas superficiais. Mas eu sempre estava muito triste. Chorava por quê? Não sei. Então eu tinha que ter algo para acalmar aquela dor. E hoje entendo, porque eu fui buscar esse entendimento, eu queria de alguma forma afagar, amenizar aquela dor que eu sentia. Naturalmente, o que eu encontrava? Em saídas de bares, restaurantes, para suprir aquela necessidade e aquela falta de algo muito importante, o amor materno. Algo que eu buscava na presença, porque no meu pai terreno e nem no meu pai espiritual, que era Deus. Então existia uma lacuna. Então eu estava o tempo todo buscando aprovação e validação de algo. E não era feliz. Eu podia viajar, eu podia sair, eu podia fazer coisas. Eu sempre fui uma mulher muito independente. Comecei a trabalhar muito cedo. Tive as minhas coisas, conquistei meu espaço. Porém, eu não era feliz. Por quê? Porque eu buscava o externo. E hoje, não. Hoje eu busco o meu interior, a minha vida espiritual com Deus. A minha relação, a minha intimidade com Deus. Algo que há 3 anos atrás eu não sentia. Ou até mais lá atrás. O que te levou você a buscar, né? A se autoconhecer, a descobrir quem você é? Por que eu te faço essa pergunta, Rosana? Porque hoje em dia, principalmente devido ao grande acesso às redes sociais, tudo isso, o que eu me deparo? Eu, como psicóloga de formação, atendo, e o que eu me deparo todo santo dia? Com mulheres que não sabem quem são, com mulheres que carregam dores, sequelas na alma, que estão em constante crise de ansiedade, depressão, porque não sabem quem são. E a principal queixa que elas me trazem é: doutora, eu estou com vazio, eu quero tirar esse vazio da minha alma, porque esse vazio não sai, por mais que eu faça, mas esse vazio não sai. Você já se identifica, você já sentiu isso, esse vazio? E o que você fez? Como foi? Compartilha aqui como foi esse processo. O que você fez para se encontrar? O que te levou também a buscar esse mergulhar para dentro, né? Gente, não é mergulhar na piscina, nem tampouco lá dar um mergulho lá, 7 mergulhinhos na praia, lá nas ondas, pulinho. Não é sobre isso. É muito mais, é sobre profundidade. E para mim acessar essa profundidade, eu tenho que mergulhar para o meu interior. Exatamente. Para dentro de mim. Acessar quem eu sou. E para acessar o eu sou, não é um processo tão fácil, né, Rosana? Não. Requer renúncia. E muito. O quanto que você está disposto a abrir mão de algumas coisas superficiais para acessar você dentro de você. E a sua vida. É uma pergunta que você faz hoje e a todo tempo eu volto nesse start da minha vida. Eu posso colocar como start, mas não é um start. Vou trazer aqui a palavra muito clichê que as pessoas usam, fundo do poço. Sim, mas lá foi o meu lugar. Sim. E não é bom. Mas você não tem outra saída. Qual seria a saída? Só se eu fosse cavar um pouquinho mais para baixo. Por quê? Ao longo da minha vida, hoje eu tenho 42 anos, sou viúva. Meu falecido companheiro morreu há 3 anos atrás, que foi a partir desse momento, que foi a gota da água, porque não foi
foi isso que aconteceu, a morte? Uma saudade, uma ausência de uma pessoa que ao longo do período você conviveu, não está mais aqui. Mas a única certeza que nós temos na vida, que nascemos, não morremos. Então, a partir daquele momento que aconteceu isso, eu falei, estou no fundo do poço. E naquele momento, toda a dor ao longo da trajetória da Rosana surgiu e veio avançar agora. E como administrar tudo isso? Eu não tinha noção, eu não tinha ideia, não fazia ideia. Eu sei que doía muito. Cheguei ao ponto de pensar coisas. Mas eu disse não, Deus me ama muito. Embora eu não tenha uma relação tão íntima com Deus. Não tinha. E aí foi aonde eu fui buscar ajuda. Fui buscar ajuda para poder entender tudo aquilo. E administrar as minhas emoções, os meus sentimentos. E mais que isso, as minhas dores internas. E quando eu fui buscar ajuda, mesmo ali sofrendo, Vandi, sabendo de tudo isso, ainda assim, com as minhas convicções, com o meu orgulho, pelo que eu fui, a forma que eu fui criada, da forma que eu tive uma estrutura, né, ao longo da minha vida, eu ainda disse assim, não, acho que eu não preciso. Sangrando, mas eu fui. E ao olhar para esse lugar, que é o que nós estamos falando hoje, o olhar interior, eu tive que fazer renúncias. Renúncias do tipo, olhar só para mim. E uma das coisas que me fez buscar isso foi quando eu entrei na minha casa, que ele não estava mais, e eu olhei, só eu, não tinha mais ninguém. Então, o meu companheiro de vida, que eu acreditava que ia passar ao longo da vida, mas não são os projetos de Deus, não estava mais. E tudo que eu fazia era só para ele. Ou só para as outras pessoas. E quando eu me deparei comigo mesma, não tive alicerce nenhum. E é onde eu fui buscar. O meu olhar para dentro. E administrar e gerenciar as minhas emoções. E fui começar lá atrás, quando criança. A ausência de muitas coisas. Uma delas, paternidade. Que é algo que eu digo para você. Dói muito uma ausência. Mas eu dei um novo sentido para tudo isso. E hoje eu vivo muito bem. E o perdão hoje faz parte da minha vida. Algo que para mim era muito mais fácil não falar. Não dizer. Esconder. Só que mal sabia que o esconder e não falar me feria cada dia mais. E eu tive que dar conta disso. Não é fácil, você sabe. Olhar para nós com um olhar de compaixão e ressignificar tudo que a gente passou ao longo da vida é muito desafiador. Mas eu decidi conhecer cada dia mais a Rosana. E é isso que eu tenho feito. Então, fica aqui o meu convite para você. Olhar para você. Gerenciar as suas emoções. Ter uma relação com você. Porque cada dia que você se conhece mais você se relaciona com o outro. Com aquele que você tem amor. Porque é o que você tem dentro de você. Então, espero ter respondido a sua pergunta, mas isso é o que significa para mim hoje, olhar para dentro. E como que foi esse processo? Teve resistência? Como que foi lidar com o novo? Afinal de contas, o novo assusta. Assusta. E como que foi esse processo de você lidar com você mesmo? É fácil eu lidar com o outro, é fácil relacionar com o outro. Relacionar com o filho, relacionar-se com o esposo, com amigos, com mãe, com irmãos. E como que foi esse processo de você se relacionar com você mesmo? Uma vez que tudo seu era voltado para o outro. E talvez eu estou falando com você que está aqui nos acompanhando agora, que a sua vida é dedicada a cuidar sempre do outro. A olhar para o outro, suprir as necessidades do outro, enquanto isso você está se anulando. Eu quero te fazer um convite hoje
a olhar para as tuas emoções, a olhar aquilo que não está bacana na sua vida e ver o que pode ser feito diferente hoje. Não é amanhã, é hoje. É decisão. E não espere que o desemprego bata na sua porta. Não espere, assim como a Rosana, ela esperou perder alguém que ela amava para acordar para a vida. Não espere perder alguém ou algo para acordar para a vida. Hoje é o dia de você acordar, de você olhar, de você procurar ajuda, sabe? Nós estamos aqui à disposição, tá bom? Para auxiliar nesse processo de transformação. Porque nós estamos aqui com um propósito. Afinal de contas, as nossas histórias inspiram. A Rosana teve as experiências dela, eu tive as minhas experiências, e cada um de nós, você tem a sua experiência, a nossa individualidade. Então, não adie, não abra mão de você. Hoje é o dia de você olhar com humildade, com carinho, com zelo, com respeito por você. Muitas vezes nós estamos respeitando tudo e todos, mas estamos desrespeitando a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. Então, fica a dica para vocês no dia de hoje. E aí, Rosana, como que foi esse mergulhar para dentro? Teve resistência? Qual foi os desafios que você enfrentou ou enfrenta até hoje? Teve muita resistência, porque não é bom olhar para dentro. Uma das coisas que eu pensei e resisti foi essa questão de perdoar. Primeiramente, eu me perdoar. E ao fazer algumas dinâmicas, neste momento que eu decidi olhar para dentro, a primeira pessoa que eu decidi perdoar foi a Rosana. De anular os sonhos que ela tinha, os desejos, de soterrar muitas coisas. Porque uma pergunta tão simples seria para ser respondida: quem sou eu? Não conseguia. Então, esse processo, Wandy, eu decidi fazer e acontecer. Então, foi muito desafiador, mas muito bom. Hoje, eu sou uma mulher liberta, porque eu decidi mexer nas minhas feridas. Doeu muito. Foi resgatar coisas que você deixa parada, quieta, mas que você não imagina que isso impacta na sua vida lá na frente, nos teus resultados, no seu comportamento, traz muitos bloqueios emocionais, perguntas por que não fui mais longe. E ao entender isso, a sensação é que vai desatando esses nós. E não é o outro que muda, não é o outro, é você. É você. É você entender você. É você conhecer você. É questionar você. Por que disso, por que daquilo? Uma das dinâmicas mais impactantes durante esse processo de autoconhecimento foi liberar o perdão para aquele que eu acreditava que eu não amava, que era o meu pai, pelo fato dele ter ido embora. Como que foi esse ir embora, esse abandono? Esse abandono foi... Ele ficou doente, eu cuidei dele. Então, uma criança de 11 anos, ela quer o pai, independente das condições. Mas ele foi embora, sem dizer nada. Se despediu? Não. Simplesmente ele sumiu, desapareceu. E a única forma que eu tinha de entender isso era não falar no assunto. Fugir, né? Fugir. É mais fácil fugir, né? Porque a fuga é um caminho também. A fuga é um caminho. Sim. Só que eu não entendia por que dos meus relacionamentos. Então, atropelados, todos tão bagunçados. Faltava algo. Só que eu também não sabia o que era. Então, você quer dizer que você tentou buscar essa fuga do teu pai nos teus relacionamentos? Sim, no inconsciente, sim.
E como que foi essa busca? Quais foram os desafios? Como que foi para você? Para mim, foi reconhecer que, apesar de tudo, ele deu o que ele tinha. E algo muito precioso, que é a minha vida. Lembrando que não existe certo ou errado. Exatamente. Eu sou mãe, tenho 4 filhos, e eu não recebi uma cartilha de como instruir os meus filhos. Mas eu fiz o meu melhor, entreguei o meu melhor para eles. Mesmo que esse meu melhor não fosse o melhor que eles esperavam. E muitas das vezes nós passamos por experiências traumáticas na nossa infância, principalmente, que é a fase crucial, onde gera crenças, traumas, bloqueios emocionais. E costumamos acusar, eu falo costumamos porque eu tive essa prática. Só que o autoconhecimento te possibilita você olhar com outro olhar para os nossos pais. E costumamos julgar, criticar, acusar, sabe? E esquecemos que o nosso pai, a nossa mãe, ele deu o melhor que eles tinham. Ele transmitiu aqueles conselhos, as instruções que eles receberam dos nossos avós. Então, eu não posso entregar o que eu não recebi, se eu não sei, né? E eu posso até compartilhar algo com vocês relacionado ao abraço, algo assim. Eu estava pensando ontem, né? Ontem nós tivemos uma vivência. Na minha infância, adolescência, juventude, nunca tive abraço. Eu vim receber um abraço já agora, vamos dizer, nesse processo de 3 anos para cá, entender o sentido do abraço. Por quê? Nossa família era cada um desgarrado, sabe? Ali minha mãe teve 8 filhos, um filho a cada ano. Então não teve aquele tempo de dar um carinho, de dar uma atenção, sabe? De pegar no colo, de dar um beijo, de falar eu te amo. Não tivemos. E eu fui casei, tive meus filhos, e nessa mesma pegada. Exato. Só que com os 2 primeiros, só que os meus 2 últimos filhos, eu já fiz diferente. Por quê? Porque eu fui aprendendo. Fui entendendo. E em tudo isso, eu falando assim, nossa, olha a importância do abraço. Mas minha mãe não me abraçava porque ela não queria? Não. Ela não teve. Ela também não sabia o poder curativo do abraço. Com certeza. Então hoje eu olho para minha mãe com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, com um olhar se fala, nossa, como ela foi forte. Exatamente. Ela resistiu. Que mulher forte, corajosa e determinada é a minha mãe. Mesmo ali ela decidiu cuidar, ficou viúva, com 8 filhos pequenos, mais novo ali tinha 4 para 5 anos, e era aquela escadinha ali, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ela foi para a roça, sabe, trabalhou. Hoje, antigamente eu julgava, condenava e criticava. Mas hoje, quando você entende a raiz dos traumas, das sequelas emocionais, você passa a olhar com um olhar de amor, e você tira aquele senso, né, de julgador, de crítico. E olha e a importância. Então, assim, o meu pai me abandonou, meu pai... Não, papai e mamãe, ele está reproduzindo o que eles tiveram. Exatamente. Só que quando você entende isso, você faz diferente. Você troca o peso da carga, né? Você troca o fardo, aquele fardo pesado. E você dá esse sentido, né? Sim. Começa com o perdão, né? Começa com o perdão. Começa com o perdão. Então, hoje eu olho uma vida com um olhar diferente, principalmente a minha mãe. E hoje eu entendo, falo, nossa, gente, olha o poder do abraço. A minha mãe nunca teve esse abraço. Exato. E hoje nós estamos privilegiados porque nós estamos tendo e podemos fazer diferente. Só que a gente carrega e traz o que a gente não entendia, não entende. E hoje, ao ter a oportunidade de conhecer isso e entender, eu amo meu pai. Ele me deu aquilo que ele tinha, e de mais valioso. Então, hoje, eu falo para você, é uma sensação maravilhosa. Maravilhosa. Então, assim, a minha mãe, ela deu o que ela tinha. Então, a gente tem que procurar entender. Por quê? Porque somos seres que também somos movidos a emoções. E se a gente deixar, a gente vai atropelando as coisas. Como você disse, foi conhecer um abraço, sentimento. Eu não, eu já me apegava ao contrário.
eu abraçava e me feria. Por quê? Porque eu acreditava na expectativa, criava uma expectativa pelo outro. E quando eu não recebia, existia uma frustração. Então, tudo isso a gente precisa também entender. Então, mas essa experiência de ter esse contato com a Rosana, lá atrás de 11 anos, foi primordial na minha vida e nos meus resultados como mulher hoje. Porque liberar o perdão para o meu pai foi maravilhoso. Então eu convido você hoje, nessa tarde, estou abrindo o meu coração, estou deixando de fora aqui, estou sendo vulnerável, contando a minha história, algo que eu sou, quem me conhece sabe, eu sou uma mulher reservada, mas eu estou aqui para colocar para você que é possível. É muito possível mudar. Você precisa decidir querer mudar, querer entender você. E aí, a sua vida não é o outro, é a tua vida. Ela vai caminhar e vai seguir para a direção que Deus colocou aí no seu coração, o sonho que você tem. Eu, como mulher, estou falando isso para você e abrindo o meu coração. Eu tinha um desejo lá atrás, Vande, de ser mãe. Mas ao longo da minha jornada, por não saber quem eu era, isso ficou para trás, soterrado. E hoje, eu sei, apesar da minha idade, apesar de muita coisa, eu vou ser mãe. Eu decidi. E eu sei que eu vou, porque isso está dentro do meu coração. E eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu vou lutar até o fim, porque eu quero ser mãe e construir a minha família. Então não desista. Eu tive vários motivos para desistir, mas eu não desisti. Eu procurei querer ir mais à frente, mas antes disso eu tive que me entender. Então é esse recado que eu deixo para vocês. Rosana, em meio a todo esse processo que você passou, de dor, de abandono, alguma vez já passou assim pela sua cabeça pensamentos suicidas e por aí? Dentro desse período, Vande, que eu fiquei, tive essa perda, sim. Sim. Como você lidou com isso? Lidei da maneira seguinte, eu entrei para dentro do meu quarto, entrei dentro da minha sapateira e chorei. E me prostrei diante de Deus. E ali eu senti um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida. E é por isso que eu digo para você, ele me resgatou com mãos fortes. E todo o medo que eu sentia ao ficar na minha casa sozinha, porque nesse momento que você está passando pelo vale, você vai passar só. Deus vai enviar pessoas para te ajudar, anjos, assim como eu não te conhecia. E ele sabia o que eu precisava. E você veio para me acolher. Mas eu passei. Eu tive que ter essa intimidade e essa relação com Deus. Num dos piores momentos da minha vida. Mas eu digo, ele me resgatou. E hoje eu estou aqui para testemunhar o amor dele. Porque até então eu não senti. Qual o recado que você deixa aí para as mulheres que estão nos acompanhando, que talvez está ainda passando pelo mesmo contexto que você passou, de perda, se sentindo rejeitada, abandonada, injustiçada, traída, e que não teve esse relacionamento, essa conexão ainda com o nosso Pai Celestial? Eu deixo para você dizer que nada nessa vida vai suprir o amor, o cuidado, o zelo que o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, tem por nós. Você vai poder procurar, assim como eu procurava. E eu entendi hoje que eu corria atrás do vento. Minha mãe sempre usava isso. Mãe, beijo, te amo. Mas não me supria. Então, se hoje você se sente abandonada, rejeitada, vai procurar ter uma relação com Deus. Porque Ele vai te encher de amor, de cuidado, de carinho e de zelo. Porque foi isso que aconteceu comigo, nos piores momentos da minha vida, quando eu achei que eu não tinha nada. E Ele não perguntou para mim
se estava faltando alguma coisa. Ele simplesmente disse para mim: o que você tem? Eu disse: eu tenho que prostrar diante de ti. A minha humildade e a minha humilhação, que é colocar a minha cabeça aqui debaixo e pedir para o Senhor cuidar da minha vida. A partir daquele momento, foi essa minha relação com Deus. Então vai para dentro do seu quarto, ora e pede para o Senhor encher você de amor. E as coisas vão acontecer. Isso mesmo. Porque quando você se derrama diante do Pai, contrita, com o coração quebrantado, ele não resiste. Não. E hoje, não sei qual é a situação, qual é o vale que você se encontra. Mas tenha certeza que neste vale você não está só. Há um Deus que só está esperando apenas que você o convide para vir fazer parte, para caminhar com você nesse vale, para te dar o suporte necessário que você precisa. Rosana, e como que era? Agora vamos falar aqui dessa questão do teu profissional. Como que era a Rosana antes de viver esse processo já há 3 anos de transformação? Qual foi a virada de chave que você teve? Como que era você antes no teu profissional e hoje? No meu profissional, eu sempre busquei trabalhar, eu sempre fiz tudo um pouco, Vande. Trabalhava no varejo, tudo voltado para a área do autocuidado. Com cabelo, maquiagem. O último foi na questão da vestimenta, que eu fiquei 6 anos trabalhando. E então sempre foi trabalhando nessa área de autocuidado, porque sempre foi o que eu gosto de fazer. Eu gosto de olhar o belo, contemplar o belo. Então eu sempre servi nessa habilidade que hoje eu sei, nessa capacidade que Deus me deu, que é fazer, é simplesmente olhar para você e ver que você pode ir mais longe no cabelo. Então isso é só de eu olhar, eu já sei, eu consigo pegar isso. Então sempre foi voltado nessa área profissional. Mas então eu trabalhava de CLT e depois disso tudo que eu vivi, né, durante esses 3 anos, eu decidi que eu ia empreender. Porque eu sempre tive muito cuidado com as empresas que eu trabalhei. Então eu decidi que eu ia parar de trabalhar e ia empreender. Só que eu não sabia o que ia fazer. E aí foi nesse momento que a consultoria me achou. Porque ela me achou. Porque veio de encontro comigo naquele momento. E hoje eu sou consultora de imagem, estilo, sirvo com muito amor, com muito carinho. Hoje a consultoria de imagem e estilo, eu digo que ela é muito mais do que a vestimenta, porque ela me resgatou também, porque quando eu estava nesse período muito delicado da minha vida, eu não conseguia me identificar dentro das minhas vestimentas, dentro do meu guarda-roupa, dos meus acessórios, porque sempre foi muito para o outro. E hoje eu olho para mim. Hoje eu consigo dar sentido naquilo que eu vou adquirir na minha vida. E o que cada coisa significa ao você expressar a sua vestimenta. Então, hoje eu sou consultora de imagem e estilo, treinadora comportamental também, para poder trazer essa bagagem para as minhas clientes, que hoje eu falo, a minha consultoria é diferenciada, porque é o que ela significa e significou para a minha vida, que vai além da vestimenta. Rosana, e como que você se encontrou com a consultoria? Qual foi esse processo? Você se identificou? De onde vem esse gosto? Desde criança, né? Porque, assim, numa das situações que eu sempre me pego é que escassez, né? Quando criança, aquela privação, você usa muito essa palavra. Então, assim, mas eu sempre dava um jeitinho de pegar um batom da minha mãe, das minhas tias, eu sempre estava inserida em alguma coisa que fosse relacionada à beleza. Sim. Então eu pegava, me maquiava minhas bonecas, e aí eu fui pegando gosto. Então sempre para sair eventos da minha casa, da minha família, eu era a primeira a estar lá para servir. E eu maquiava, as minhas tias maquiavam, minha mãe se arrumava. Então isso veio desde muito cedo. Eu fazia roupinha para minhas bonecas, penteava minhas bonecas.
ganhava, né, das patroas, da minha mãe, as bonecas, e elas vinham todas destruídas. Cabelo emaranhado, e eu cortava, eu ajeitava, eu tinha um zelo. Então, esse zelo também, que eu sempre tive pelo outro, eu não sabia que eu podia ter comigo, que era primordial. Então, eu colocava na frente e cuidava, e servia. E contemplar o belo no outro me satisfazia, era agradável para mim. Então, se você vai sair e você pode ir mais além, por que não? Porque se arrumar, se olhar no espelho, é um ato de amor. Sim. É um ato de amor com você. Então, isso para mim, hoje, Vande, é o sentido que eu sempre dei, que eu dou lá atrás, dos meus cuidados, das minhas bonecas, comigo, com as minhas tias. Então, sempre teve comigo esse olhar de autocuidado. E qual foi, assim, aquela virada de chave? Não, eu vou usar tudo isso que eu gosto de fazer disso aqui um produto para comercializar. Foi nesse processo de autoconhecimento. Foi nesse processo de autoconhecimento que eu identifiquei essa habilidade, esse dom. Porque até então era desperdiçado. No sentido de que eu poderia usar isso hoje para fazer o que eu faço. Qual foi o primeiro passo que você deu? Você, não, eu identifiquei, ok, já é um passo, eu identifiquei, gosto disso. Qual foi o caminho que você ali trilhou para desenvolver? Desenvolver a consultoria? Sim. Foi buscar o curso que eu fiz, trabalhar na área, estudar muito, claro, muita ajuda profissional. Por quê? Porque sem uma terapia, sem um autoconhecimento, você também fica perdido. Por quê? Porque nós temos nossos sabotadores. Por quê? A idade, se você olhar e falar, não, a idade já não dá, tô muito... Não. Isso também é justificativo, é o seu sabotador. Então, eu tive que ter pulso firme para falar, não, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer. E esse caminho foi também difícil. E eu falo, uma pessoa que não deixou de desistir, claro, Luiz, e você. Porque você, todo o tempo que você falando para mim, você é capaz. Você pode ir mais longe. Se esse é seu sonho, vai buscar e correr atrás do seu sonho. Então, o meu caminho também para a consultoria de imagem e estilo também foi desafiador. Mas eu estou aqui para falar que deu muito certo. E eu faço o que eu amo. Porque quando você identifica isso que você tem como habilidade e o que você tem, você pode entregar para outros, para mim é propósito. Então, eu não trabalho, eu sirvo o meu próximo. Eu nunca vou colocar a consultoria de imagem e estilo como trabalho. Eu faço com amor e com carinho. Então, quando eu identifiquei isso dentro de mim, eu falei, aqui que eu vou. Eu poderia resumir essa sua última fala como assim, eu sirvo a Deus servindo as pessoas. Exatamente. Porque quando você serve o outro, você está servindo Deus. Assim, parece ser um jargão assim, mas é uma frase que tem grande impacto. Você imaginar, eu estou servindo a Rosana, não estou servindo a Rosana, estou servindo a Deus. Sim. Porque todos nós temos esse DNA, essa essência divina. Já começa pelo sopro que nós carregamos, que não é nosso, é dele. Somos imagens, somos semelhança dele. Então, quando eu sirvo o meu próximo, eu estou servindo a Deus. Rosana, qual assim, o direcionamento que você deixa para mulheres, jovens, adolescentes, homens, né? A nossa audiência aqui é todos, que tem uma vontade, que tem um sonho, não sabe como fazer. Qual aquela frase de motivação, de inspiração que você deixa para nossa audiência? Eu deixo aqui, claro, a minha história, não só a minha história, mas tantas outras histórias de que você é capaz. Você pode ir mais longe. E você vai. Só que você precisa decidir. E para decidir, você precisa ter coragem. E a coragem, a partir do momento que você decidiu e você tem coragem, acredita.
tudo que você deseja e sonha, você vai alcançar. Eu consegui. Nós estamos conseguindo. Sim. Mas você precisa olhar para dentro. E o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, ele é primoroso para a gente entender as nossas emoções. Porque são elas que bagunçam os nossos resultados. Vivemos no meio de várias emoções, de sentimentos. E a gente precisa administrar isso para a gente ir mais longe. Então eu quero dizer para você que hoje você vai mais longe. Mas você precisa dar esse tempo para você e entender você. E aí, ao conhecer você, cada dia mais, você vai mais longe. E olha, algo que é muito importante. Nós somos seres emocionais. Exatamente. Para que tudo vá bem na nossa vida, precisamos ter esse alinhamento. Até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Exato. Se eu estou com a minha casa bagunçada interna, tem algo que não está bacana nessa fiação com Deus. Então, assim, eu preciso alinhar o meu emocional para que a minha comunicação com Deus seja uma comunicação com clareza. E essa comunicação com clareza acontece quando eu resolvo a minha casa interna. Quando eu busco o autoconhecimento. Entender o que eu preciso fazer. Porque tem que ter humildade, né, Rosana? Tem que ter humildade. O nosso maior vilão, o que eu não vivo, que a Rosana não está vivendo, por causa de uma palavra. Orgulho. Então, tem momentos que você tem que pegar o orgulho, colocar no bolso, ter humildade, sinceridade, verdade e respeito com você. Exatamente. Primeiro com você. Porque uma pessoa que não se respeita, ela também fala, eu respeito, ela acaba que ela não respeita ninguém. E nem tão pouco a Deus. Né? Então, olhe para a sua vida hoje, vê aonde que você parou, o que precisa ser feito, aonde que você precisa voltar. Tenha humildade de voltar lá atrás e arrumar aquela bagunça, sabe? Organizar, deixar cada coisa no seu devido lugar e resolver as questões aí. Vandiane, eu tenho questões emocionais, eu carrego dores, eu carrego trauma. Nós estamos aqui para te ajudar nesse processo. Tá? Fique à vontade para nos chamar, para nos contratar, tá bom? Para nos ser um facilitador desse processo. Porque à medida que eu estou te servindo, eu entendo também que eu estou servindo a Deus. Viva Deus servindo o próximo. E isso é muito impactante. Porque não é apenas o ter. Antes do ter vem o fazer. E antes do fazer vem o ser. Então, quando eu sei quem eu sou, eu faço. Eu sirvo. Mas primeiro vem o servir. Para depois ter o. Então, não quero inverter a ordem. Nós estamos numa corrida tão louca. Nós estamos aqui de Alphaville, Barueri. E tem uma corrida tão louca. Dinheiro, prosperidade. Prosperidade é bênção. Mas prosperidade não é apenas lá dos seus milhões na conta, não. Estamos equivocando quando se fala sobre prosperidade. A prosperidade é um equilíbrio entre todas as áreas. É no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento com teus filhos, no teu relacionamento com Deus, no teu relacionamento com as tuas emoções, no teu relacionamento com os teus funcionários, na tua empresa. Isso é prosperidade, é um conjunto. E na tua conta bancária. Prosperidade não remete apenas a dinheiro, não. Quem pensa isso está totalmente ignorado. Prosperidade é um conjunto, é uma vida abundância. Quando Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida, a vida é abundância. Ele não está falando de dinheiro. É muito mais do que dinheiro. Porque existe gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Então, não é sobre isso. Então, olha aí para o que precisa ser avaliado. Veja o que precisa ser feito hoje. Estamos aqui falando diante da Rosana. Por sinal, ela tinha uma condição de vida muito boa, estável. E, embora tudo isso, possuir bens, ter, vamos falar assim, feito várias viagens internacionais, conhecer culturas diferentes, nada disso preenchia o vazio que ela carregava, a falta da paternidade que ela precisava resolver, ressignificar e caminhar. Então,
Olha com carinho para a sua história no dia de hoje. Hoje é o dia de você fazer algo diferente. Pegar essa caneta, essa folha em branco e escrever uma nova história. Um novo capítulo da sua vida. Rosana, agora já que você compartilhou um pouco, um breve resumo de quem é a Rosana, como que você quer ser lembrada daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Como uma mulher que inspira outras mulheres a viver a sua melhor versão. E eu quero deixar um legado aqui, que é a minha história. E contribuindo aqui, complementando o que você falou em relação ao que eu tinha, as minhas viagens, eu só tinha isso. E eu não tinha muita coisa. Os bons restaurantes, Os bons hotéis. restaurantes, mas eu só tinha isso. E isso não preenchia. Hoje, claro, eu desfruto do melhor, mas com alegria e com uma presença. Com o meu coração cheio de amor. E daqui 20 anos, eu quero ser lembrada por impactar muitas pessoas com a minha história. Porque histórias conectam. E se eu estou aqui, é para fazer história e deixar uma história, um legado, para dizer: é possível, sim. Tem como. Você só precisa olhar para esse lugar. É muito profundo. Você só precisa olhar para esse lugar. E descobrir quando foi que tudo aconteceu. Quando tudo aconteceu. Quando tudo aconteceu. E é bem profundo, né? E hoje, como que está a Rosana após esses 3 anos de mergulho? Porque, ó, vamos ser sinceros, nós não paramos, né? Não. É constante. É constante. O mergulho é constante. A busca é constante. São desafios diários. São desafios diários. E não é aquela coisa, eu tenho um Deus, eu sou filha amada, eu tô no paraíso. Não. Existem desafios. Você não tem mais desafios agora? Pronto, você... Não, são todos os dias. E eu faço uma escolha todos os dias. É ser melhor a cada dia. 1%. E ao acordar, eu escolho ser melhor a cada dia. Então quer dizer que você não vai ter mais, você não tem mais desafios, você não tem... Todos os dias, somos seres humanos. Mas eu faço as minhas escolhas, porque hoje eu decidi tomar o controle da minha vida e não ser levado pelas minhas emoções. Sim. Então, hoje, a Rosana vive um relacionamento totalmente diferente. Estou noiva, como eu disse, quero prosperar, quero criar a minha família. Tenho as minhas clientes que hoje, cada dia mais, vêm buscar essa ajuda e é servir. E toda vez que eu tenho a oportunidade de me conectar, estar em ambientes como esse, que igual a gente foi ontem, eu venho, eu faço porque eu quero estar em constante evolução e trazer e buscar ferramentas para que eu possa. Eu me curo, eu consigo curar outras pessoas. Cada vez que eu me curo, eu consigo trazer ferramentas para curar outras pessoas. Então, hoje, essa sou eu. Muito, muito impactante a sua fala. Eu me curo para depois curar outras pessoas. E é assim, né? O próprio Cristo falou, né? Nós teríamos dias maus, dias difíceis, mas que todavia nós não estaríamos só. Então, você que está aí, tá? Vai compartilhando essa live. Já mais uma vez eu quero aqui agradecer ao nosso patrocinador oficial, a Bem Mais é Você FM, uma emissora via satélite para todo o Brasil aqui, sobre a direção do apóstolo Jones, que está aqui sendo o nosso patrocinador. Se o Vancast está chegando até você, é porque por trás há pessoas que estão investindo aqui nesse programa. E você é o meu convidado a também fazer parte aqui, fazer com que essa mensagem ela ultrapasse fronteiras, com que pessoas, tanto homens e mulheres, venham ser impactados através de nossas histórias, através da história dos nossos convidados, que estarão aqui todas as sextas-feiras para agregar valor. Porque quando você serve, gente, você entrega sem interesse em receber nada em troca, as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque há um Deus
que está ali, ó, anotando, registrando tudo. Então, não tenha medo de investir, de patrocinar projetos que irão gerar transformação e vida. Tirando vidas que, assim como a Rosana, que estava ali desanimada, entregue ao desprezo, à rejeição, ao abandono, sentindo dores, traição, a falta de amor. Ela estava em tudo isso. Viúva, além de com seus traumas emocionais, com suas dores emocionais. E ela decidiu. 3 anos, há 3 anos ela decidiu viver o novo. Exatamente. E para viver o novo requer, né, Rosana? Requer, mas eu decidi. E eu digo que eu peguei o que tinha. E foi. E já estou aqui para contar a minha história, que inspira outras mulheres. E eu acreditei que um dia eu estaria sentada aqui para contar a minha história. Talvez algumas coisas te faz pensar assim, não vai ser possível. Quem é você? Mas o improvável, a improvável também está aqui para dizer, é possível. Vai dar certo. E isso eu senti cada dia mais quando eu me acheguei com Deus. Então, sim, é possível. E muitíssimo obrigada. Porque eu me sinto ainda muito mais leve em poder compartilhar a minha história. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua disposição. Porque gente, tem que ter coragem. Diante das câmeras, diante do microfone, sendo vista para o Brasil e o mundo. Então, assim, você tem que ter coragem. E cada vez que nós compartilhamos a nossa história, vidas são alcançadas. Vidas são transformadas. Afinal de contas, a sua história inspira. A sua história não é para você engavetar e guardar lá. Eu vou deixar aqui de estimação, não. São experiências. São experiências. São vivências. Exato. E tem outras pessoas que, ao ouvir, uma simples fala, olha, sua história cura. Ela fala, nossa, como assim a minha história cura? Então, são pequenos detalhes ali, uma fala que muda. Uma fala que gera vida, que traz vida onde não há vida, né? É uma palavra profetizada naquele vale de osso seco, né? E que gera vida. Então, hoje é o dia de você profetizar vida na sua vida. E vir viver o novo. E vir viver o seu processo de evolução, de metamorfose. Mas para isso requer decisão. E é isso aí, gente. Nós já estamos aqui gratos, chegando aos momentos finais, tá? Reforçando aqui, você é o nosso convidado para investir nesse programa, tá? Nós vamos melhorar muito aqui, vamos estar incrementando aqui o espaço. Se Vandiane sozinha não faz verão. É muito importante. Juntos nós vamos mais longe. Juntos nós vamos mais longe. Juntos podemos oferecer condições melhores. Podemos aprimorar melhor aqui a nossa comunicação, o nosso espaço, crescermos juntos. Venha fazer parte do crescimento da Vancast. Sua história inspira. Gratidão a todos vocês. Muito obrigada, Rosana. Foi uma honra, tá? Parabéns pela sua decisão de viver o novo, de se encontrar, de mergulhar para dentro de si, de acessar a sua essência divina, o eu sou. Né? O eu sou. E olha só, o eu sou habita em mim. O eu sou está em mim. Então, parabéns por todo esse processo, por você ter se permitido. Lembrando que a sua história inspira outras vidas. Pessoal, até a semana que vem. Sexta-feira que vem, o Vancast vai estar aqui trazendo mais uma convidada especial nesse mês de março, né? Que é um mês considerado um mês das mulheres. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar aqui conosco na próxima sexta-feira no Vancast. Sua história inspira. Fiquem todos na paz de Cristo. Tchau, tchau.